Olá meninas, tudo bem? Tô aqui hoje para falar sobre a minha cirurgia plástica. Já vem um tempo que eu quero fazer esse vídeo. Hoje está completando 9 meses já de cirurgia e eu venho passando e acabo nunca fazendo vídeo. E assim, eu vim falar para vocês, dar algumas dicas para quem quer fazer a tão sonhada plástica. Eu já dei essa dica no blog, muita gente comentou, muita gente gostou, inclusive até a Juliana Balduino acabou fazendo a cirurgia com o mesmo médico que eu. Ela entrou em contato comigo, tirou algumas dúvidas, conheceu o Dr. André, que fez a minha cirurgia, e foi fazer com ele a cirurgia. Bem, eu vou dar algumas dicas e depois eu vou falar, no meio das dicas eu já vou falando sobre como foi a minha cirurgia. Em primeiro lugar, eu acho que você que quer fazer uma cirurgia plástica, você tem que procurar um médico de muita confiança. E para você encontrar esse médico, eu acho que você tem que seguir algumas dicas aí básicas que eu não tive como seguir, mas ao longo dos anos eu fui procurando, com o tempo eu fui aprendendo que dessa forma é o melhor jeito de fazer. Você começa a conversar com algumas pessoas que fez e tudo mais, e começa a ver alguns resultados. No meu caso eu levei 5 anos aí, por falta de dinheiro também, mas também por não ter conhecido nenhum médico que realmente me desse aquela confiança. Eu demorei 5 anos para decidir fazer. Desde que eu tive meu filho, eu fiquei assim, meu corpo mudou muito, como o corpo acho que de toda mãe, de toda mulher, e eu tinha um seio muito grande, não aparentava nas fotos, isso realmente é verdade. Se vocês vão comentar aqui embaixo, realmente que antes nos outros vídeos não dava para perceber, porque eu sempre usei top de compressão, aqueles tops de academia que comprimiam o seio. Depois que eu tive meu filho, depois que eu amamentei, eu fiquei só com excesso de pele e isso me incomodava extremamente. Para vocês terem uma noção, há 5 anos atrás eu ficava comprando roupa, às vezes, vestidos e tudo mais, e eu não usava por causa do seio. Muita roupa estava com etiqueta porque eu tinha vergonha de usar. Não ficava tão bem realmente com a roupa. Depois que eu decidi fazer a cirurgia, eu comecei a procurar os médicos que as pessoas me indicavam. Ah, fulana fez, ciclana fez, eu ia lá, marcava consulta e tudo mais. Enfim, foram 8 consultas no qual me identifiquei com um médico, que foi o Dr. Henrique Siqueira, da Paulista, que uma amiga também fez com ele, e ele é um excelente médico. Não fiz com ele, tá? Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Eu marquei consulta com ele e eu tinha também visto o resultado de 3 outras pessoas com o Dr. André Lansoni, que é no Paraíso, em São Paulo. Eu marquei com o Dr. André. Na primeira consulta, assim, eu já me identifiquei com ele. Não teve jeito. Bateu, me identifiquei com ele. E já gostei também das cirurgias que eu tinha visto sobre ele. E nessa época que eu fui, realmente eu tava com dinheiro para fazer a cirurgia, porque foram 5 anos aí juntando. E eu queria fazer, então era na época que o salão estava aqui em reforma ainda, ia demorar um pouco, para 1 mês e meio mais ou menos para ficar pronto, então eu teria esse tempo para me recuperar. Então eu decidi fazer com ele, eu me certifiquei, eu tirei todas as minhas dúvidas, isso que eu falo para vocês, não tenham dúvidas. Procure o médico e tire todas as dúvidas, não tenha vergonha, pergunte mesmo, eu perguntei tudo. De como ia ficar, por que isso, por que aquilo, entendeu? Isso é muito importante. O segundo passo, depois que você escolher o médico, você tem que se assegurar se o hospital que você vai fazer, se tem UTI, se tem banco de sangue. Ninguém se preocupa com isso, mas banco de sangue é muito importante, tá? Porque cirurgia plástica, no meu caso eu fiz a redução de seio, coloquei prótese e fiz lipo. Então foram 3 cirurgias, é considerado de grande porte. E se eu precisasse repor o sangue, se você não tem um banco de sangue, pode dar complicações aí, até transferir para outro hospital é muito complicado. Então assim, se certifique muito disso, tá? Tem que ter UTI, tem que ter banco de sangue, sempre. Então, depois de ser certificado de tudo isso, eu operei no Hospital Salt Lake, que é um hospital só de cirurgia plástica, com o Dr. André Lansoni. A equipe dele eu não tenho o que falar, é uma equipe maravilhosa, eu me senti muito bem. Eu cheguei no hospital, fui atendida no horário que foi combinado a cirurgia, começou a cirurgia, foram quase 5 horas e meia de cirurgia e eu me senti muito bem, fui muito bem atendida, o atendimento do hospital também muito bom.
E depois de tudo isso, né, e aliás, antes de tudo isso, como eu falei, eu tive o dinheiro para fazer isso. Então, vocês têm que preparar bem o bolso mesmo. Eu achava que era só o valor da cirurgia, só que a gente, empolgada, a gente esquece que tem outros gastos. Então, eu vou falar sobre esses outros gastos. Tem gasto com medicação, tem gasto com cinta cirúrgica, tem gasto com drenagem, tem gasto até no hospital com alguns equipamentos que às vezes foi necessário, no meu caso, usar um equipamento na perna para não dar trombose, aquele negócio todo. Eu paguei a parte. Então, assim, você calcula e prepara seu bolso não só para cirurgia, mas para todos esses gastos. E você tem que pensar nos gastos, sabe, que parece besteira, mas se um acompanhante estiver no hospital com você, ele tem que comer, isso tudo é pago à parte. Se você não tiver quem te leve, você vai ter que pensar no gasto com táxi e tudo mais. Então eram gastos que eu não me preparei porque eu nem pensei nisso. Na verdade eu pensei na cirurgia em si e fui fazer a cirurgia e, né? Então tem esses outros gastos que você tem que se preparar. Você precisa também de uma companhia, sabe? Eu ainda brinquei lá no blog que você precisa de um companheiro e realmente precisa. Eu tive uma amiga, Silvana, um amor de pessoa, foi comigo, ficou no hospital comigo, voltou comigo. Em casa eu tive a ajuda do meu marido e da minha sogra. Realmente, quando você volta da cirurgia, você não consegue fazer mais nada, você não consegue se mexer, você fica com dor, dói mesmo, entendeu? E você não pode se esforçar. No meu caso, eu fiz uma redução do seio, o corte é grande, extremamente grande, muitos pontos. Se eu não podia erguer o braço, fazer isso, eu não podia fazer. Se eu fizesse, podia correr o risco, porque o meu ponto vem até aqui, né, atrás, assim, então eu não podia mexer o braço. Então você fica aí um mês sem poder fazer muita coisa. Eles falam 15 dias, mas não. Certifique-se de ficar quieta um mês e meio, tá? Porque é o tempo necessário para a cicatrização. Eu acho também importante, antes da cirurgia, você preparar o seu psicológico. Eu tive 5 anos aí preparando meu psicológico porque eu sabia que eu ia trocar um seio caído por uma cicatriz enorme. E isso mexe com o psicológico da mulher. Porque você me vê assim com roupa é uma coisa, né? Lindo, maravilhoso, cinturinha fininha, o peito no lugar. Mas outra coisa é você se olhar sem roupa. Choca um pouco, você fica um tempo aí até se acostumar. Então, lógico que pra mim, eu já tava com isso na minha cabeça, eu já sabia que eu ia trocar uma cicatriz, um peito por uma cicatriz muito grande, tudo bem. Só que tem gente que não sabe lidar com isso, então pense bem antes de fazer a cirurgia e veja fotos de cirurgias, porque você já sabe mais ou menos como vai ficar. Outra coisa, pronto, você tá preparada, tá com dinheiro pra fazer, sabe, tá tudo certinho, tá com confiança no médico, já tá com o psicológico centrado. O pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico, realmente, você sofre muito. Eu não vou ficar mentindo aqui que não dói, porque dói. Quem leu lá no blog viu que eu escrevi que dói, e dói muito. Mas o que acontece? Mulher passa por tanta coisa. Pode ter certeza que você sobrevive, porque isso aí não é nada perto de tudo que mulher faz. Então é tranquilo, a primeira semana dói muito, sofre muito, mas depois eu comecei a ficar bem. Do 4º ao 5º dia eu já comecei a andar, comecei a ficar bem. E o que incomoda muito é o dreno, né? O dreno você tem que ficar com ele, tomar cuidado e tudo mais. Mas olha, mulherada passa por isso tranquilo. Homem não passa tão bem. Meu marido fez a lipo, ele fez depois de mim, uns 3, 4 meses depois. E eu falo pro meu médico, nunca mais na vida dele ele vai operar meu marido, porque não dá. Ele ficou quase 3 meses ruim, sabe, de cama e tudo mais, e sofreu muito, e com as drenagens ele nossa, doía e tudo mais. Então assim, homem não passa tão facinho por isso aí não, mulher passa tranquilo. Então depois disso, o que eu tenho pra dizer é isso, gente. Passa, tá? A dor passa e o resultado vale a pena. Eu acho que a autoestima melhora muito. Eu acho que vocês vão ver isso até hoje no vídeo. Se vocês olharem nos vídeos anteriores, eu não filmava essa parte. Eu deixava só mais meu rosto. Eu tinha vergonha e hoje em dia eu não tenho vergonha. Eu ponho a roupa que eu quero. Hoje em dia eu nem escolho, na verdade, a roupa. Eu experimento ou não experimento. Eu vejo, eu vou falar, essa aqui vai ficar boa em mim. Porque eu sei que meu seio tá no lugar, eu posso usar uma blusa que marque mais, ou eu posso usar um tomara que caia, uma frente única, coisa que eu nunca usava.
Então, o que eu falo assim, cirurgia plástica hoje em dia não é futilidade, tá? Tem pessoas que fazem realmente sem necessidade, mas no meu caso mudou muito minha autoestima. Eu tô outra pessoa, assim, tô me sentindo muito melhor e o resultado final realmente vale a pena. Eu fiz na clínica Viver Bem com o Dr. André Lansoni. O legal lá que eles parcelam e tudo mais para quem tá um pouco apertado. E aí qualquer coisa, eu vou deixar até o site da clínica, que quem quiser procurar. Depois que eu fiz, 8 amigas minhas fizeram com ele, todas estão satisfeitas. E eu tô dizendo pra vocês, não é merchan, não é nada disso. Eu tô dizendo mesmo porque foi uma coisa que eu demorei tanto tempo pra decidir, que eu quero realmente dividir isso com vocês. Eu estou muito satisfeita. Para vocês verem fotos de antes e depois, lá no blog tem, tá? katiabueno.blogspot.com. Obrigada, eu espero ter tirado algumas dúvidas. Beijo pra vocês e até os próximos vídeos.